Olá, boa noite! Bom, a live de hoje a gente vai falar sobre como controlar seus pensamentos negativos. E aí eu fui a fundo e pesquisei realmente o que seria além do dito comum, né? Ai, para de pensar, pensa positivo, o poder do pensamento. E eu queria compartilhar realmente algo que fizesse vocês compreenderem como que funciona o pensamento de vocês e qual que seria o caminho para que você realmente tomasse controle dos seus pensamentos. Então, o primeiro ponto que eu encontrei foi o seguinte: a gente tem alguns pensamentos que são automáticos. O que são pensamentos automáticos? A maioria dos nossos pensamentos, eles vêm de forma automática. E aí a gente precisa simplesmente aprender a controlar esses pensamentos. Todo mundo tem esses pensamentos automáticos. Eles estão na sua parte consciente. Só que é o seguinte, nem todo mundo presta atenção. Então, quando eu falo sobre meditação, eu falo que a meditação começou a me trazer a consciência o que esses pensamentos estavam me mostrando. Porque a gente medita para saber o que está passando na nossa mente, para que a gente entenda que existe um eu observador que está sentado do lado de fora observando os pensamentos, né? Para isso que serve a meditação. Mas a meditação ela não vai necessariamente parar com seus pensamentos. A meditação não é para parar com seus pensamentos. Então, todo mundo tem esses pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? São pensamentos que eles sempre aparecem e eles são repetitivos e eles são previsíveis. E, por exemplo, você vai e encontra na mesma situação. Depois dessa mesma situação, você acaba pensando a mesma coisa, entendeu? Toda vez que algo dava errado, você tem a mesma tendência a pensar exatamente nisso. Só que esses pensamentos automáticos, eles muitas vezes apresentam falhas lógicas e é isso que eu quero que vocês comecem a observar hoje, que até porque quando eu estava estudando isso, eu falei, nossa, isso vai ser de muita ajuda. Quando a gente começa a estudar realmente a ciência dos pensamentos, a gente começa a entender como é possível controlar eles e fazer com que eles se tornem pensamentos fortalecedores ao seu favor, entende? E por que eu falo dessa live? Antes de eu falar quais que são as falhas lógicas sobre esses pensamentos, eu quero deixar bem claro aqui que são seus pensamentos que criam os seus sentimentos, que criam suas crenças, ok? Então, se a gente parte do pressuposto que a gente pode mudar os pensamentos, então é para isso que serve, não é simplesmente porque é bom, não, é porque isso vai mudar suas crenças, vai mudar sua vida. Então, a primeira falha lógica que os pensamentos automáticos apresentam, a primeira se chama abstração seletiva. Muitas crianças fazem isso e até eu mesma já me peguei fazendo isso. O que é? Algo acontece. E aí tem toda uma estrutura acontecendo, só que algo ruim acontece também. Por exemplo, teve um jogo de futebol, foi mega difícil, a gente ganhou só por um ponto de diferença. Ou comprei um carro, mas o ar-condicionado do carro não está funcionando. A abstração seletiva seria falar, bom, esse carro não presta. Nossa, esse jogo foi muito ruim porque a gente só ganhou por um ponto de diferença. A abstração seletiva seria focar apenas no que existe de negativo e desmerecer todo o processo construtivo ou positivo do que aconteceu. Então, toda vez que você se pegar num pensamento de abstração seletiva, saiba que você está com uma falha lógica e eu vou falar como que a gente faz depois que você reconhece essas falhas lógicas, tá? O segundo erro de falha lógica seria a dedução arbitrária. Bom, o que seria isso? Eu concluo a partir de dados e fatos da minha cabeça que a situação é exatamente dessa forma, porque assim, por exemplo, um professor não fala com você. Num dia você fala assim, oi professor, tudo bem? E ele não te responde. O que seria um pensamento automático de dedução arbitrária? Nossa, meu professor não falou comigo porque ele não gosta de mim. Nossa, meu professor não falou comigo porque eu tiro notas ruins, então ele não acha que eu sou uma boa aluna.
Ai, nossa, tal. Vocês estão entendendo o que é a dedução arbitrária? Por causa de um sentimento que eu tenho, eu acabo concluindo que aquela pessoa ela agiu de determinada forma ou que determinado fato teve uma determinada consequência por causa dos meus pensamentos. Então, a falha lógica é exatamente aqui, né? Que ela não conversa com a realidade, entenderam? O terceiro ponto de falha lógica seria a supergeneralização, que acontece muito, é muito comum acontecer. O que seria isso? Bom, acabei de terminar um namoro ou acabei de me divorciar. O que isso significa? Significa que eu nunca vou ser feliz no amor, isso significa que nenhuma mulher, nenhum homem me ama, isso significa que eu não nasci para ser amada, não nasci para ter um relacionamento. Isso é uma falha de pensamento que também acaba diminuindo as suas possibilidades de criar a sua vida. Vocês estão me acompanhando, né? O próximo ponto, o quarto ponto, é o pensamento da falha lógica, é a personalização. Que eu já contei diversas vezes algumas situações como eu me colocava como responsável por coisas que os outros faziam. Então, se você possui um pensamento automático que tem essa personalização, o que aconteceria? Alguém faz um erro e você se responsabiliza por isso. O time de futebol da escola perdeu ou as pessoas não foram bem no trabalho, por que eu não ajudei? Entendeu? Isso é pegar a responsabilidade dos outros ou das coisas que os outros fazem e tomar para você. Isso também apresenta uma falha lógica. Então, quando vocês vão compreendendo que esses pensamentos, eles não são necessariamente saudáveis, por isso que é muito interessante estudar, né? Eu acabei me percebendo em vários pontos aqui também. Você compreende que, da próxima vez que você tiver algum desses pontos, você vai seguir por outro caminho, entendeu? Não, mas bateram um carro porque eu não sei lá, não tava lá no momento, ou não dei certo, entendeu? Não... Sendo que não tinha nada com você. O tema da personalização é pegar algo externo que está fora realmente do seu controle e jogar a responsabilidade para você, como se você pudesse fazer a diferença. E o quinto ponto é a emocionalização. Emocionalizar os pensamentos. Por exemplo, se você tem muito medo de algo... eu tenho muito medo dos homens, imagina, cancela. Eu tenho muito medo dos homens, então todo homem é ruim. Os homens são perigosos, entenderam? A partir de uma emoção, você constrói algum pensamento baseado nos seus sentimentos. Então, eu tenho medo das borboletas, então significa que as borboletas são perigosas. Eu tenho medo de parques de diversão, então significa que os parques de diversões não são para ninguém ir. Pessoas que têm questões com o avião entraria nesse caso, entendeu? No pensamento de emocionalização. E porque esses são 5 tipos de pensamentos que apresentam falhas lógicas. Se você apresenta algum desses tipos de pensamento, reconheça que grande parte do nosso sofrimento, grande parte dos nossos problemas em ordem emocional, eles vêm dos nossos pensamentos. Porque primeiro a gente pensa, depois a gente gera a emoção. E aí, quando eu entro em alguma dessas falhas lógicas, eu entro ou pela culpa, ou entro pela vergonha, ou entro até pela punição. E aí, nesses casos, seria necessário para você sair desse estágio emocional, você entrar para um outro ponto de entender que esse pensamento ele não é real, não é verdadeiro e partir para a ação de mudar. Seus pensamentos eles devem ser tratados de uma forma bem lógica e de uma forma bem analítica. Exatamente como os fatos são. Então, toda vez que você pegar numa abstração seletiva, numa dedução arbitrária, numa supergeneralização, numa personalização ou uma emocionalização, vai ser necessário que você pare e comece a analisar o fato. Muitas vezes, as pessoas elas começam com uma dedução arbitrária e, por causa dessa dedução arbitrária, do tipo, agora esse mês...
tá acontecendo tudo isso de politicamente que tá acontecendo no Brasil. Então, por causa dessa situação que tá acontecendo no país, isso significa que a gente não vai... eu vou perder meu emprego. Não necessariamente, você tá fazendo uma dedução do que tá acontecendo. Aconteceu isso? Não. Nesse mês eu acabei ganhando pouco dinheiro, acabei ganhando menos do que no mês passado. Então significa que eu vou entrar em crise, falir e vou ficar sem dinheiro. Percebe como você tá usando dessas falhas lógicas para destruir e entrar no sofrimento desnecessário? Então, nesses pontos, vai ser muito necessário você sentar e começar a analisar verdadeiramente o que é. O que está acontecendo? Se a questão financeira, se você está aqui com alguma dessas falhas lógicas na questão financeira, você vai sentar e aí você vai colocar as coisas no papel e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas analisar o fato não é analisar com a sua mente, é analisar como se você fosse um terceiro. E aí você vai olhar e vai falar, gente, normal, tá? Eu tenho que aplicar essas coisas pra mim. Isabelle, o que tá acontecendo de verdade? O que tá acontecendo é isso, isso, isso. A política. Ainda eu conversei aqui em casa sobre isso, da política. Ai, meu Deus, o Brasil vai entrar em crise. Ai, meu Deus, a gente vai ficar todo mundo sem emprego. Aí depois eu lembrei que não é verdade, que isso era apenas uma dedução arbitrária que eu tava fazendo, de que o Brasil ia acabar e acabou. E eu falei, é verdade. Não é isso que tá acontecendo. Mas se fosse antes, eu entraria num looping de desespero que iria me levar a algo que não tinha nada a ver, que não tá acontecendo, entendeu? Quanto mais você tem consciência dos seus pensamentos, melhor, mais poder você tem. Então, você vai analisar o fato. O que está acontecendo? Existe algum fato científico? Existem dados? Existem específicos, entendeu? Do que está acontecendo? E você vai deter ao fato. Que eu já falei algumas vezes. Não é sobre a história que eu conto sobre o fato, senão o fato em si. A história que eu conto sobre... O que é o fato? Exemplo de política aqui. Moro saiu do ministério. Esse é o fato. A história que eu conto é: o Brasil entrou em crise, todo mundo vai perder emprego, a gente não vai conseguir sair dessa... Entendeu? Essa é a história que eu conto sobre o fato. Entenderam? Existe uma grande diferença entre o fato e a história que eu conto sobre o fato. E é por isso que é importante você se deter ao que é. Terminou o namoro, terminou. Não não sou amada, eu nunca vou ser feliz... ninguém me quer, não nasci pra ter um relacionamento, tá? Isso são as histórias que você conta sobre o fato. E o terceiro e último exemplo seria, nesse mês eu ganhei menos dinheiro do que mês passado. Ai, meu Deus, eu nunca mais vou ganhar dinheiro. Ai, meu Deus, eu vou precisar fazer alguma coisa. Não. O fato quanto dinheiro eu ganhei agora, quanto dinheiro eu ganhei no mês passado, quanto dinheiro eu preciso ganhar. Ponto. Esse é o fato. Aí... Para as pessoas que são muito, assim, mentais, assim, eu tava estudando sobre isso, né? Sobre a síndrome do pensamento acelerado. E eu tenho isso. Para as pessoas que são muito, muito mentais, vai ser necessário você, às vezes, conversar com pessoas que vivem fora dessa bolha da sua mente, entendeu? Das pessoas que são mais tranquilas, assim, mais suaves. E aí fala assim, não, isso não tá acontecendo. Então converse com 3, 4 pessoas sobre o fato e pergunte pra pessoa, será que é isso mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas vezes, só de você conversar com essas pessoas, de expressar os seus pensamentos, que muitas vezes estão apresentando falha lógica, você vai entender que as pessoas vão falar, não tem nada, não é isso, não, você tá viajando, nada a ver. E aí, só pra aí você vai entender que não dá força e não dá poder pros seus pensamentos. E, por fim, evitar toda e qualquer generalização, do tipo, sempre vai ser assim, nunca vai ser assim, a partir de agora vai ser desse jeito, entendeu? Tudo que é generalização, todo mundo, ninguém, evitar sempre esses pensamentos. E é interessante você começar a entender que todos esses pensamentos que a gente tem, como eu falei, pensamentos automáticos são previsíveis e repetitivos. Se já aconteceu agora, se está acontecendo na sua vida agora, provavelmente você tem um hábito de pensar sobre isso desde que você tem seus 5, 4, 3 anos de idade. Muito provavelmente.
Um pensamento, ele precisa ser estimulado como um hábito. Ele precisa ser, até de certa forma, às vezes, treinada e forçado mesmo, entendeu? Para que a gente comece a pensar o que a gente quer pensar. E aí, nesses casos sobre os pensamentos automáticos e repetitivos, se você fizer uma lista das coisas que você pensa no seu dia, você vai começar a reparar que 70% foram as mesmas coisas que você pensou ontem, 70% foram as coisas que você pensou anteontem e 70% são as coisas que você vem criando desde 5, 10 anos atrás. E quando eu falo aqui sobre vocês entenderem qual é o poder do seu pensamento, daí você vai parar de escolher esses pensamentos, cortar os vícios com os pensamentos automáticos que você vem tendo. Se você tem vícios com pensamentos automáticos, você precisa passar a alimentar outros tipos de pensamento. No primeiro momento vai ser um pouco desafiador, mas depois você vai conseguir ter só os pensamentos positivos, certo? Tá aí uma prática que eu gosto muito de falar, e eu faço assim desde criança, é a prática de escrever. Escrever todos os dias, ou escrever quando você quiser, todos os seus sentimentos, sem julgamento, sem conclusões, sem filtros. Muitas vezes a gente está escrevendo no nosso diário e aí a gente já coloca um filtro ali do diário como se não pudesse ser totalmente verdadeiro e honesto consigo mesmo. Então, o que eu penso sobre determinada situação? Por exemplo, tô ansioso por causa de tudo que está acontecendo, além dessa pandemia, o que está acontecendo no Brasil. Então, vou escrever e começar a escrever sobre isso. Me sinto dessa forma, eu tô pensando nisso, blá, 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 o que vai acontecer com o meu futuro. E aí você vai escrever uma página inteira no seu diário, só com seus sentimentos. E isso por si só, muitas vezes, já ajuda você compreender toda a situação. Isso por si só já ajuda você tirar o que tá ali, conturbado na sua cabeça, e olhar para isso de forma externa. Para as pessoas que têm dificuldade de meditar. Antes, quando eu não sabia o que era meditação, eu fazia isso intuitivamente. Eu escrevia, e aí depois eu parava e olhava e falava, nossa, então eu tô me sentindo isso por causa disso. Por quê? Porque quando eu não meditava, eu era a típica pessoa que brigava com poste de rua por causa de uma coisa que estava escrito errado. Porque eu era a típica pessoa que ficava irritada com tudo. E porque eu era a típica pessoa que entrava, às vezes, em ataque de ansiedade porque não conseguia saber o que estava pensando. Então, o que acontece com pessoas como eu? Muitos pensamentos ao mesmo tempo, cabeça não fica parada, muita informação, não consigo saber, porque imagina como se tivesse uma nuvem aqui e como se eu estivesse me afogando nos meus próprios pensamentos. Muitos desses pensamentos são pensamentos automáticos, são pensamentos destrutivos, são pensamentos que têm conclusões que representam falhas lógicas e que fazem com que eu crie mais sofrimento para minha vida. E aí, nesse ponto em que eu estou escrevendo, realmente, eu tô tirando esses pensamentos e aí, ao invés de eles estarem numa confusão mental, como se tivesse um acúmulo, eles saem como uma linha. E aí, tudo fica mais claro, a solução fica mais clara. Só que detalhe, para você escrever seus pensamentos, para você escrever e criar sua prática de diário, você vai precisar escrever na mão. Não é no celular, não é no computador, é na mão, entendeu? Porque na mão você tem a conexão. No celular você não tem a conexão, é na mão. Precisa ser na mão. Daí você tem um tempo de refletir também. Essa é toda a diferença. Então, se você começar a fazer isso, né, você vai começar a ter insights sobre você mesmo e você vai começar a reconhecer muitos desses pensamentos e a aprender a evitar esses pensamentos. O ponto seguinte é você entender que você vai ter que parar de alimentar os pensamentos errados, alimentar as atitudes erradas, entre aspas, né? Os que não te fazem bem. E entender esse ponto de disciplina. Muitas pessoas, elas falam assim, mas como que eu controlo meus pensamentos negativos? Eu tenho muitos pensamentos negativos. Então, se você quer realmente mudar a sua vida, esse é o primeiro passo. O primeiro passo de tudo é você
ver essa live aqui e você entender que não vai dar. Não vai dar para eu me alimentar com coisas negativas, não vai dar para me alimentar com sentimentos negativos, não vai dar para me alimentar com muitas vezes notícias. Então, o que estava acontecendo no começo dessa pandemia? No começo da pandemia, eu estava lendo notícia 3, 4 vezes ao dia, eu comecei a ficar com pensamentos automáticos. E aí eu tive que parar. Parei, meditei, fui criando calma, fui criando consciência, e eu tive que realmente parar de ler todas as notícias, e parei, e agora eu consigo ler com mais neutralidade, né? Analisando os fatos, entendendo o que tá, o que não tá, entendendo qual é a minha situação, com menos confusão mental, entenderam? Então, não é que eu preciso parar para sempre, mas eu nesse caso, precisei dar uma parada porque eu tava chorando toda hora que eu lia a notícia. Isso era 3 vezes a 4 vezes ao dia nas primeiras semanas. Filmes de violência. Eu não assisto filmes de violência. Eu não gosto de assistir filmes de violência. Eu não gosto de assistir filmes que deixam minha cabeça pensando sobre o filme muitas vezes depois. Porque eu fico tentando encontrar soluções para os problemas que existem no filme, entenderam? Então, são essas questões que você vai precisar olhar e entender o que realmente faz mal para você. Mas isso aí é você que vai dizer, porque eu não posso simplesmente falar, pare de ler notícias negativas, porque hoje eu leio notícias negativas e elas não produzem o mesmo efeito que elas produziam em mim um mês atrás, entendeu? Pare de... mas muitas vezes vocês vão olhar e vocês vão começar a observar. Existem pessoas que às vezes elas falam, às vezes elas escrevem e você cria essa ansiedade dentro de você, ou você cria um sentimento negativo de você. Se esse sentimento ele existe por causa de um pensamento. Lembra disso. Primeiro pensa, depois vem sentimento. E aí você vai precisar analisar e verificar o que realmente faz bem e o que faz sentido para você, entenderam? O segundo ponto aqui, que é necessário vocês entenderem, o poder da autossugestão. Tudo que você fala em voz alta tem um poder, principalmente se for negativo, tem um poder de mudar o seu comportamento. Então, nosso subconsciente, ele é direcionado por autossugestão. E o nosso subconsciente, tudo que a gente fala para ele obedece, ele não tem filtro. Quem tem filtro é a nossa mente racional, a nossa mente consciente. Ela julga o certo e errado, ela julga o bom e ruim, ela julga a hora, ela classifica. E o nosso subconsciente fala, vem pra cá que tá tudo certo, sem filtro. O nosso papel da mente consciente tem o objetivo de filtrar se é pra entrar no subconsciente ou não. Uma vez que entrou no subconsciente, o seu subconsciente vai começar a atrair isso pra sua vida. Se você está tendo pensamentos automáticos e você está falando isso várias e várias vezes, isso significa que é basicamente isso que está construindo a sua vida. Por quê? Porque o nosso subconsciente, ele deixa as coisas entrarem lá se a gente fica constantemente repetindo. Então, considerando que pensamentos automáticos são repetitivos, considerando que você pensa 70% das coisas você tá pensando faz 5 anos, faz 10 anos. São basicamente esses pensamentos que estão criando a sua vida, atraindo as situações para você, impedindo você de manifestar e trazendo muitos problemas para você, para o seu relacionamento, para sua autoestima e para sua vida financeira e abundante, ok? E aí, você entender que tudo que você fala tem o poder de se concretizar 7 a 10 vezes quando é negativo, é não falar, não pensar, não julgar, nada, entendeu? Pensou muitas vezes algo e não fala. Engraçado porque a gente estava vendo um filme besta, e aí eles estavam no cassino, aí ele falou assim, não tira o 7. Daí o cara tava falando, você não pode falar isso.
porque toda vez que você fala isso, você acaba destruindo a mágica de cada coisa, porque você tá jogando outro número que você não quer. Mas na verdade ele jogou o que ele não queria, entenderam? Então se você, aí a gente entra no tema de manifestação. Se você quer mudar a sua vida e você tá pensando que você não quer, ou que você quer evitar, ou que você não pode fazer, ou que se vai dar errado, é isso que você tá ensinando pro seu subconsciente. E eu falo isso inúmeras vezes porque as pessoas ainda não conseguem compreender o poder do pensamento, entenderam? Não é para ficar pensando onde tá meus clientes, cadê os meus clientes, onde tá o dinheiro, não é para ficar pensando onde tá minha alma gêmea, não é para ficar pensando isso, é para pensar, eu já tenho minha alma gêmea, eu já estou com a minha alma gêmea, eu já estou com dinheiro, eu já estou com meus clientes, eu já estou ganhando muito dinheiro. Tá? E nunca falar, porque daí tudo o que você fala, seu subconsciente escuta. E começar a usar o poder da autossugestão, que é perguntar para você mesmo, que é falar para você mesmo, perguntar coisas positivas para você mesmo, para o seu subconsciente, e falar coisas positivas para você mesmo e para o seu subconsciente. E aqui eu uso e eu falo muito da formation, né? Afirmações, que são fazer perguntas positivas sobre, como eu sou tão bonita, como eu sou tão disciplinada, por que eu tenho pensamentos tão fortalecedores e construtores de autoestima pra mim, por que eu manifesto o dinheiro tão fácil. Então, toda vez que você foca no positivo, mais coisas positivas são criadas na sua vida. Isso aqui é bem importante, você compreender que não existe uma fórmula mágica para você mudar seus pensamentos. Existe você tomar essa disciplina, tomar essas atitudes e observar. E aí, nesses casos, escrevendo o jornal e meditando. A meditação vai acabar com os pensamentos negativos? Não vai acabar com os pensamentos negativos, mas a meditação vai te dar um ponto de uma terceira pessoa para compreender. Fala, Isabelle, por que você está pensando isso? Você estava pensando isso ontem. Isabelle, você está pensando a mesma coisa faz 5 dias e está se perguntando a mesma coisa. Está na hora de mudar? Então, essa reflexão, ela é gerada depois que a gente começa a meditar, entendeu? Mas tem gente que consegue fazer isso sem meditar. Só fazendo essa prática do diário já ajuda muito, muito, muito. Compreenda também a seguinte questão. E aí é muito interessante, porque muitas vezes esses pensamentos automáticos, eles vêm de uma situação ou de uma crença de que a gente pode mudar o passado. E por muito tempo eu fiquei aqui lutando pra querer mudar o meu passado. Só que meu passado, ele vai continuar sendo meu passado. Eu não posso apagar as coisas que aconteceram no meu passado. Meu passado ainda tá na minha cabeça. Então, quando você entende que você não pode mudar o seu passado, que você pode simplesmente deixar de resistir contra o seu passado, muitos desses pensamentos negativos, eles vão cair por terra. Por quê? Porque eles vêm muitas vezes eles vêm de uma raiva não resolvida, de um problema não resolvido, que seu cérebro tá ali, olha só, não faz isso, não faz isso, não faz isso, se você fizer isso, não faz isso. Então, um primeiro ponto é entender que não tem mais por que você ter resistência contra o que aconteceu no seu passado. E aqui eu não tô falando das questões da terapia, não. É outra questão que eu tô falando. Eu tenho o meu passado vai ficar lá sobre aprendizado. Eu posso mudar como eu me sinto sobre o meu passado. Mas eu não posso mudar o meu passado, entendeu? Porque eu não conseguia compreender isso. Eu achava que se eu mudasse as memórias do meu passado, eu estaria mudando meu passado, mas na verdade meu passado continua tendo as mesmas coisas e graças ao meu passado eu sou o que eu sou hoje. Então, quando você entende e você baixa as resistências, de você compreender que você é quem você é por causa do seu passado e que sim, talvez seja necessário muita terapia para você ressignificar como você sente em relação ao seu passado. Muitos desses pensamentos automáticos, eles vão deixar de fazer com que você sofra. E aí, nesse caso, a gente vai olhar muito pro perdão e entender
por que eu tô com raiva dessa pessoa, vou buscar aprendizado disso, por que eu ainda guardo ressentimento dessa situação, o que esse pensamento ele tá me trazendo repetidamente. Eu tô aqui faz 30 anos, 40 anos e ainda tô pensando como meu pai me maltratou, e ainda tô pensando como minha mãe foi estúpida, ainda tô pensando, entendeu? Pra que tá me servindo esse pensamento? Então, isso são os ganhos secundários, mas essa maneira de classificar os pensamentos, ela vai te ajudar num ponto assim, bem cotidiano. É olhar pra isso e falar, não, eu tô super generalizando aqui. Ai, não, eu tô trazendo essa emoção pro que não é verdadeiro. Mas também pro passado, ok? Nossa, no passado as coisas aconteceram de uma forma e eu tô criando as histórias sobre de como elas aconteceram, entenderam? Então, dentro disso tudo, você reconhecendo que às vezes é só isso aqui, você entender que você não pode mudar seu passado, que você pode aceitar o que foi, exatamente como foi, baixar a guarda, entrar num processo de perdão, reconhecer quem você é hoje, que muito disso vai mudar a sua maneira de pensar e a sua relação com as pessoas que você convive hoje, entenderam? Então, ficou alguma dúvida do que eu falei antes de eu enviar os downloads finais? Já passaram meia hora de falando, vocês acreditam? Bom, então, é realmente você não somente usar esse conteúdo da live para você falar, beleza, eu preciso pensar positivo. Muitas vezes não é só para pensar positivo, entendeu? Eu não tô falando aqui, vamos combater os pensamentos negativos com os pensamentos positivos. Eu não tô falando para você pensar positivo. Eu tô falando para você entender o que você tá pensando e simplesmente reconhecer o que é a verdade no seu pensamento e já não é mais ilusão, entenderam? E, obviamente, depois de um tempo segundo, você vai começar a ter pensamentos positivos. Mas isso, como tudo, a gente vai fazendo várias e várias vezes ao longo da nossa vida inteira, né? Bom, vamos lá. Então, posso trazer a consciência que você já sabe qual é a sensação de viver sem acreditar nas ilusões dos seus pensamentos? Que você já sabe reconhecer, administrar, ter clareza sobre o que você pensa? Que é seguro, tranquilo, permitido você saber e você já sabe como analisar os fatos como eles são. Que você já sabe como se deter aos fatos da forma como eles são verdadeiros. E que você já pode analisar os fatos sem drama, sem emoção, sem personalização, sem dedução. Como os pensamentos também como eles são. Posso trazer essa consciência que você já sabe reconhecer os seus gatilhos dos pensamentos automáticos? Que você já sabe como compreender também cada ganho secundário? E que você já entende como conciliar, fazer as pazes com o seu passado? Viver sem estar na resistência do seu passado? Posso trazer a sua consciência que agora você pode fazer a diferença na sua vida, que agora você tem poder, que agora você sabe como fazer a diferença na sua vida? Que é seguro, tranquilo, permitido você mudar a sua vida a partir de agora, que você pode e sabe como mudar seus pensamentos com facilidade. Que você merece fazer isso com facilidade. E que você está em paz agora, seguro agora e que está tudo bem. Que você sabe separar o que é seu pensamento e o que é de fato a realidade. Arro, muita gratidão. Amanhã a nossa live é muito especial.
a gente vai falar sobre vícios financeiros. E nessa quinta-feira também tem cura multidimensional. Essa semana tá muito legal, eu preparei todos os assuntos, depois eu vou botar lá nos stories. Muita gratidão, gratidão, gratidão. Beijo grande!